Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. Boa noite, queridos e amados irmãos da PIB Palmeiras, amigos de outras comunidades, irmãos que nos assistem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Mais uma vez nos reunimos aqui para glorificar ao nome do Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da nossa vida. Nós vamos orar agora entregando esse culto nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele fale aos nossos corações através da palavra e que Ele receba também todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua mão tem estado sobre nós, te agradecemos porque o Senhor é um Deus forte, poderoso e tem o controle da história nas Tuas mãos. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja, PIB Palmeiras, que o Senhor continue a nos fortalecer, nos dar graça para prosseguirmos, ó Deus, em tempos tão difíceis como temos vivido, mas que a graça, a esperança, o amor de Cristo nunca falte em nossos corações. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Efésios, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo traz muitas lições para nós nesses tempos de hoje, né? Senhor, o nosso Deus, esse Deus que nós servimos, é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa esperança, é dele que vem a nossa perseverança. E a orientação aqui, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Buscando a Ele, em oração, na leitura da palavra, né? Naquele momento a sós com Deus. É nesses momentos de busca que o Senhor nos fortalece, que o Senhor acrescenta a nossa fé, que o Senhor traz esperança aos nossos corações. Que possamos seguir esse versículo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vivemos dias de aflições, dias de tristeza, dias de notícias que a gente está cansado de ouvir, que trazem tristeza, desânimo ao nosso coração. Mas a palavra de Deus nos dá orientação aqui. Fortalecei-vos no Senhor. Buscai da fonte que é o nosso Deus. Por que temos que buscar essa força? Para que nós possamos ficar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Essas ciladas, elas acontecem diariamente, né, na nossa vida. Por mais que estejamos em casa, mas das redes sociais estão aí as ciladas acontecendo, né? Discussões vãs, né? Muitas coisas, as pessoas têm se envolvido em brigas, em falatórios que não têm trazido edificação para si mesmas e nem para o corpo de Cristo. Então, vamos buscar ao Senhor. Que nesse tempo de isolamento social possamos tirar o máximo de tempo que pudermos para buscar ao Senhor, para que possamos ser fortalecidos cada dia mais e possamos vencer esse momento com a nossa fé equilibrada, com a nossa fé firme no Senhor, para que possamos também ajudar os nossos irmãos que estão sofrendo nos momentos de perda de familiares, que possamos estar fortalecidos no Senhor para ter sempre uma palavra de vida, para cobrir os irmãos em oração. Vamos ficar firmes, irmãos, porque o Senhor é conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos crer nessa palavra e vamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos adorar ao Senhor neste momento,
Separe esse momento para cantar, soltar a sua voz e exaltar ao Senhor, Senhor Deus de todas as coisas. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Queria agradecer a Gabi, que fez o momento aqui antes do louvor. Muito obrigado, Gabi. E queria convidar você agora para que você possa cantar junto comigo e adorar a Deus. Então esse é o momento de nós cantarmos e de adorarmos a Deus através da música, dos cânticos, dos hinos, e é isso que vamos fazer agora. Amém? Que você possa quebrantar seu coração agora diante de Deus, fale com Deus e cante com todo o seu coração, com sua alegria, porque você não está fazendo nada aqui para mim, nada para o pastor, você está fazendo aqui, tudo que você está fazendo aqui é para Deus. Então, dê o seu melhor. Amém? Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou contar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
Amém. Glórias a Deus. Que bom, né? Que nós podemos estar aqui hoje cantando e adorando a Deus. E a gente quer continuar fazendo isso. Então fale para Deus agora que você quer louvar, que você quer engrandecer o nome dele, que você não só quer, como já estamos fazendo, né? Que Deus possa aceitar a nossa oração, a nossa canção, a nossa adoração. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Possamos então servir, amar e louvar a Deus cada vez mais nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que eu possa fazer isso, né? E você também. Claro que a gente já faz, já pensa assim, mas é muito bom te reforçar para a gente não esquecer, porque a rotina do dia a dia às vezes pode acabar atrapalhando a gente, não é mesmo? Então, que possamos declarar agora que nós não somos nada sem Deus. Nós já sabemos isso, mas é bom nós podermos afirmar da nossa boca para fora, porque isso vai demonstrar de nós humildade e provar que nós somos servos de Jesus. Amém? Que você possa, se você quiser, nesse momento agora, fechar os seus olhos e não deixe de cantar, claro, mas pode fechar os seus olhos e leve seus pensamentos, né, aos céus, leve seus pensamentos a Deus. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
de ser glorificado e exaltado. E nós o louvamos também por isso. Então, que possamos declarar agora que Ele é exaltado no céu, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém? Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Senhor, exaltado no céu, para sempre. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Amém. Nesse momento nós vamos interceder e nós vamos mudar a palavra aqui. Em vez de intercessão, nós vamos clamar, nós vamos fazer um clamor neste momento ao Senhor em favor do nosso país, em favor do mundo, principalmente do Brasil, que vive momentos de grandes perdas, muitas vidas morrendo pela Covid-19, trazendo muita dor a muitas famílias, profissionais de saúde cansados, e precisamos clamar ao Senhor. A palavra agora nem é intercessão, é clamar a Deus por socorro nesse momento que temos vivido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos ao Senhor, invocamos ao Senhor neste momento, para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Pai amado, suplicamos em favor, ó Deus, dos profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, todos envolvidos, ó Deus, dê graça, dê perseverança, saúde emocional, física, livres, ó Deus, de todo mal, e renove, ó Pai, as suas forças, ó Deus, para cuidar desses tantos pacientes que estão aos seus cuidados, ó Pai. Precisamos tanto, ó Deus, desses profissionais, por isso nós suplicamos que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que a saúde do Senhor esteja sobre eles no nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, a vida, ó Deus, dos enfermos, aqueles que estão nos hospitais. Ó Deus, que o Senhor visite a cada um, trazendo alento, visite cada hospital, meu Deus, tem misericórdia do nosso país, traga saúde, ó Pai, para o nosso país. Nós clamamos ao Senhor por uma intervenção do Senhor sobre nós, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos nada sem Ti e somos totalmente carentes e dependentes do Teu amor, da Tua intervenção. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite, Pai. Abençoe essa campanha de vacinação,
que temos orado sempre aqui, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, para os prefeitos, governadores, presidente, para que essa vacina seja disponível, ó Deus, a cada brasileiro, a cada pessoa, ó Deus, para que em nome de Jesus possa se controlar essa pandemia, Pai. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, invocamos, ó Pai, a proteção divina do Senhor sobre nós. Ó Deus, fica conosco, nos proteja, nos guarde, nos dê, ó Pai, sabedoria, para que possamos preservar também a nossa saúde. Ó Deus, fica, Pai, com todas as famílias da Tua igreja, todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, que a proteção, que a graça, que o amor do Senhor esteja sobre cada um, Pai. Nós louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Abra o seu coração, entregue-se ao Senhor, porque Ele quer falar com você. Nós vamos meditar na palavra de Deus e hoje nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 27. Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 27. Leia comigo a palavra do Senhor. Diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, que pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Esse é um texto bastante enfático e nas palavras expressas por Marcos, esse texto traz uma ação de Jesus que convida a todos aqueles que se aproximam dele a tomarem decisões radicais, não no sentido do radical extremista, mas radical no sentido de ir à raiz, de verificar o que é de mais profundo nas decisões que tomamos, nas ações que desenvolvemos pela vida e pelo nosso caminho que fazemos pela vida. Aqui conta que um certo jovem, certamente
um jovem que tinha em seu coração muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas situações que causavam-lhe inquietações com relação ao significado mais profundo da vida. A gente poderia dizer, mas como esse jovem com tantas posses, com tanta riqueza, e pressupõe que ele tivesse então acesso a tudo aquilo que pessoas com uma condição econômica mais baixa não tivessem acesso. Ou seja, ele teria o poder de compra e de aquisição do que ele quisesse. Mas, curiosamente, ele chega até Jesus e diz o texto aqui, no versículo 17, que ele caiu de joelhos diante de Jesus. E a gente poderia perguntar, o que leva um jovem nessa situação, com tantas possibilidades que a gente pudesse imaginar, chegar aos pés de Jesus e perguntar acerca da vida eterna. Ele cai aos pés de Jesus ajoelhado e pergunta: o que eu preciso fazer? E aqui nós temos uma questão bastante interessante, A pergunta do jovem relacionada a uma ação que ele precisaria fazer para adquirir algo. Aqui nós já temos já chama a nossa atenção para uma reflexão. Fazer algo para obter a felicidade, ou fazer algo para obter o favor de Deus, fazer algo, em alguma medida, até para comprar a Deus, para comprar a felicidade. Talvez na cabeça daquele jovem, ele pensasse, eu posso comprar o que eu quiser, então, para que eu possa ter a vida eterna, quem sabe eu possa comprar também. E a pergunta dele, claro, dirigida a Jesus, porque certamente ele tivesse ouvido da parte de Jesus, ou da parte das pessoas, quem Jesus era. Esse Cristo de Deus, esse Filho de Deus, por onde ele vai passando, ele vai realizando ali transformações na vida das pessoas. Certamente esse jovem tivesse informação de que esse Cristo, esse Jesus, esse Messias, ele, por onde ele está passando aí, quando as pessoas se aproximam dele, elas começam a ter um novo olhar, uma nova visão acerca das coisas. E ele então pensa consigo: eu vou então me dirigir até ele. E aí, justamente nesse momento que ele encontra com Jesus, ele faz essa pergunta. Curiosamente, diz o texto que Jesus, ele olhou para aquele jovem com compaixão, com amor. E é esse o olhar de Jesus para todos os seres humanos. O olhar de Jesus nunca foi um olhar rancoroso. O olhar de Jesus nunca foi um olhar punitivo, julgador. Aliás, a Escritura e o próprio Jesus diz que o Filho do Homem não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele veio para produzir nas mentes, nos corações, na história humana, esse bem de Deus. Essa vida que é de qualidade eterna. E é isso que esse jovem estava procurando, e é esse olhar de Jesus que se direcionou para ele. Um olhar de compaixão. E diante dessa pergunta, Jesus então elabora ali uma outra pergunta, ou melhor dizendo, Jesus confronta esse olhar do jovem, que talvez num primeiro momento fosse um olhar muito ingênuo. Jesus então confronta ele com algo que vai para além da ingenuidade. Porque quando vamos até Jesus, Jesus não quer pessoas alienadas, pessoas que vivam de uma forma que as suas vidas não tenham uma razão, não tenham uma explicação, não tenham um significado plausível. Jesus não quer pessoas assim. Jesus quer que as pessoas conheçam a Ele, que vivam com Ele, que entendam a sua mensagem e que essa mensagem dê para elas um significado. Não é somente uma mitologia, não é somente um dizer que faz parte de uma religião. Jesus não quer pessoas assim. Jesus quer pessoas e quer transformar as pessoas para que elas sejam pessoas conscientes do porquê elas vivem com Jesus e do porquê elas seguem a Jesus. Como temos dito em mensagens anteriores,
Ele está convidando pessoas para um projeto de vida, para a transformação da vida. E não simplesmente pessoas que vão aderir, sair de uma religião para outra, aderir a algo que elas acham muito interessante. Não, o projeto de Jesus é que a gente mude de vida, que a gente seja transformado. E a pergunta de Jesus, a pergunta desse jovem para Jesus, recebe uma resposta. Jesus fala para ele assim: por que me chamas de bom? Talvez aqui Jesus detectou no coração desse moço um certo elogio, mas um elogio que tentasse comprá-lo. E não era muito difícil ter isso nos tempos de Jesus. Muitas pessoas que eram religiosas aproximavam de Jesus para fazer bajulações, para fazer elogios, mas os seus corações não estavam abertos para a novidade do Evangelho. E Jesus então faz essa pergunta para esse jovem: por que você está me chamando de bom? Qual é a motivação para você me chamar de bom? Será que esse seu elogio de fazer a mim como uma pessoa boa não está ligado a algo que você está querendo receber em troca? É o primeiro confronto que Jesus faz com aquele jovem. Porque Deus conhece as intenções do coração. A nossa aproximação a Deus, a nossa aproximação diante de Deus, é uma aproximação que tem que ser de forma real. Por isso que o convite da Escritura é sempre para a gente achegar-se a Deus com o coração contrito. Aproximar-se dele com o coração quebrantado, sem arrogância. Aliás, um coração contrito o Senhor não despreza, diz assim o salmista. Um coração quebrantado, um coração que está livre das arrogâncias que o ser humano possa ter no seu coração. Esse jovem procurou Jesus, talvez, com uma certa bajulação. Bom mestre, Senhor Jesus está dizendo, mas por que você está me chamando de bom? Não é porque Jesus não se achasse alguém que fosse portador da boa notícia de Deus. Não é por causa disso. É porque Jesus queria levar aquele jovem a entender o que ele estava procurando de verdade, a entender quais eram as razões que ele estava procurando a Jesus. Diz o texto aqui que Jesus faz uma outra pergunta para ele. Você conhece os mandamentos? Os mandamentos de Deus? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus está fazendo perguntas óbvias para ele, porque ser um seguidor da lei demandava todo o cumprimento de todas esses mandamentos. E ele então, revelando o que está no seu coração, ele diz: tudo que tenho observado, Senhor, é isso, né? Olha, então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu tenho feito isso. Eu sou alguém que cumpre tudo isso. Aqui nós já começamos a verificar algo bastante curioso. Alguém que cumpre todos os preceitos da lei, alguém que cumpre tudo aquilo que é mandamento, mas existia um vazio dentro do seu coração. Olha que coisa bastante instigadora, né? Um cumpridor de lei, alguém que vive supostamente os mandamentos de Deus, alguém que cumpre a vontade de Deus no mundo, alguém que é devoto, alguém que é religiosamente cumpridor das boas coisas. Aliás, era muita virtude cumprir tudo isso aqui, até os dias de hoje. Mas alguém que cumpria a lei, alguém que era religiosa, mas que vivia um profundo abismo no seu coração, a ponto de procurar o sentido, a ponto de querer e desejar ansiosamente a vida de qualidade, a vida eterna, a vida de significado, a vida de resposta definitiva para o ser humano. Ele fala: eu cumpro tudo. Então, nessas palavras dele, já se está expresso que era alguém que era religiosa, tinha fé, seguia os mandamentos, mas não tinha ainda a resposta para o seu coração.
Jesus então detectou no coração dele qual era o impeditivo. Para muitas pessoas, existem impeditivos nos seus corações. Impeditivo muitas vezes por uma falta de perdão, impeditivo muitas vezes por um tipo de egoísmo marcado na sua vida e que não abre mão. Impeditivo para muitas pessoas é uma justificativa que tem para fazer as coisas erradas, vamos dizer assim. Existem muitas pessoas que têm esse tipo de impeditivo. E muitos ainda têm o impeditivo de não dar a Deus a glória, a razão de dizer para Deus assim: olha, eu reconheço, eu preciso do Senhor e eu reconheço que eu preciso tomar a decisão definitiva da minha vida, que é dizer: eu aceito o projeto que o Senhor trouxe em Jesus, que é o reino de Deus habitando em mim, que é o reino de perdão. Eu aceito confessar todos os meus medos, angústias, todas as minhas lutas contra mim e contra o próximo. Eu aceito confessar tudo isso, ser perdoado e viver o projeto de Deus para mim. Muita gente ainda não deu essa razão. Então existem muitos impedimentos nas vidas das pessoas. No caso desse jovem, o impedimento estava relacionado com a posse de bens materiais. Ou seja, o coração dele não estava absolutamente focado em Deus. O seu coração estava absolutamente focado naquilo que é perecível. A segurança dele estava naquilo que perece. E é assim que é. Todas as vezes que a nossa vida e a nossa segurança está naquilo que perece, nós vamos carecer sempre daquilo que não perece. Vou repetir isso aqui. Todas as vezes que a nossa segurança e a nossa confiança estão naquilo que perece, nós com certeza vamos viver carentes daquilo que não perece. A vontade de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o perdão de Deus, a segurança em Deus é algo que não perece e não pode ser trocado. E Jesus detectou isso no coração desse jovem, quando ele diz: você faz tudo isso mesmo e eu sei. Você cumpre religiosamente tudo isso, mas existe no seu coração um apego. E esse apego é onde você está colocando todo o seu significado, toda a sua vida está apegada, a sua segurança absoluta, ela está colocada nesse apego, está colocada nos seus bens, nas coisas que perecem. É por isso que você está vivendo com esse abismo no seu interior. Por isso que a paz não chega no seu interior. Por isso que essa sua preocupação em saber o que fazer para ter sentido na vida, porque está vivendo uma vida sem significado. Qual foi o remédio que Jesus deu para aquele jovem? Se o que está te apegando são as riquezas, se o que está fazendo você a não ser feliz são os bens materiais, se o seu impedimento é confiar naquilo que é perecível, Jesus está falando para ele: então você precisa desapegar de tudo aquilo que faz você ser infeliz diante de Deus e diante dos homens. No caso desse jovem, Jesus falou: vende tudo. Vende tudo, porque você vai ser feliz tendo aquilo que eu tenho para oferecer. O vender tudo aqui não é porque Jesus é contra as posses e nem porque Jesus é contra as pessoas terem e produzirem bens. Não é esse o sentido do texto. O sentido do texto está relacionado com apegos. Há pessoas que têm muitas posses e são apegadas, e há pessoas que têm poucas posses e também são apegadas. O sentido do texto está relacionado com apego. E o apego que esse jovem tinha no seu coração estava lhe roubando a paz. Diz o texto que quando Jesus fez para esse jovem essa pergunta, ou esse remédio, para que ele pudesse tomar, essa vacina para que ele pudesse tomar, que era desapegar, esse jovem saiu muito triste, porque
ele tinha muitas posses e não queria desfazer daquilo que ele tinha em mãos. O que esse texto pode trazer como fundamento para a minha vida, para a sua vida, que acompanha a palavra neste momento? Eu gostaria de trazer a aplicação pensando em algo que aconteceu justamente nessa semana no mundo. Um navio, por nome de me fugiu o nome aqui. O navio chama Ever Given. Agora sim. Esse navio, com mais ou menos 200 mil toneladas entre petróleo, insumos e matérias-primas e tudo mais, ele vai passando pelo canal de Suez, um canal que movimenta em torno de 12% da economia brasileira, da economia global, e muito do que o mundo recebe de insumos e produtos passam por esse canal de Suez. E conta-se, e nós vimos também nas notícias dessa semana, que na última terça-feira, esta embarcação ela ficou impossibilitada de prosseguir, porque ela estava com muito peso e o navio acabou encalhando nesse canal, e o que já tem agora acarretado quilômetros e quilômetros de outros navios que não podem ultrapassar com outras cargas, com outras embarcações, e então isso está causando uma preocupação no mundo econômico, no mundo das finanças e da própria produção, no mundo industrial em geral. Essa preocupação tem tomado os corações e as mentes daqueles dirigentes desses mercados, da política e etc. Porque uma grande importância é a passagem por esse canal, o canal de Suez, só que agora encontra-se, nesse tempo, impossibilitado de deslocar e impossibilitando também outros navios a irem adiante. Uma obstrução, uma impossibilidade de prosseguir, um peso de carga, um problema que está afetando tantas outros navios, um problema que está consumindo a energia, um problema que está afetando a preocupação daqueles que programam e projetam o futuro, daqueles que estão desenvolvendo seus planejamentos. Um navio pesado, uma embarcação encalhada que não consegue seguir adiante e que está requerendo muita atenção para que o problema seja resolvido. Dizem aí que pode demorar até semanas para que possa ser resolvido esse problema, e as autoridades estão aí tentando resolver esse problema de proporção global. O que esse exemplo que eu cito tem a ver com a história do jovem rico que procurou a Jesus? Em termos práticos, o jovem que procurou a Jesus, ele tinha uma embarcação na sua vida. Ele tinha os suprimentos, mas ele não conseguia ir adiante, porque ele não encontrava resposta para a sua vida. A resposta era desencalhar, desapegar. E no caso do navio, certamente, algum peso em excesso produziu que ele tivesse encalhado. E aqui eu perguntaria, como aplicação para essa reflexão na palavra de Deus: qual o peso, qual é o excesso que você carrega no seu coração, na sua mente? Qual é o excesso que você está carregando até na sua família? Qual é o excesso que você está carregando na sua profissão? Qual é o excesso que você está carregando na sua vida individual? Todo
excesso nos causa constrangimento, tristeza e furta de nós, rouba de nós a alegria e o desejo de viver essa vida feliz. A recomendação de Jesus é: desfaça daquilo que causa tristeza no seu coração. Jesus não está ensinando a gente aqui a sair descartando tudo e todas as coisas, descartando pessoas, a sair descartando e jogando na margem as pessoas e as coisas. O que Jesus está ensinando aqui é: existem coisas que produzem em nós razão de viver, e existem outras coisas que roubam de nós a alegria de viver. Qual tem sido as suas prioridades? Quais têm sido as relações que você faz com a sua igreja, com a sociedade, dentro da sua família? Que tipo de ação que você faz e que tem conscientemente causado nas pessoas tristeza, e que muitas vezes há uma repetição dessa ação, causado nas pessoas um tipo de angústia, e mesmo conscientemente você continua fazendo isso, porque às vezes existe no coração um apego, uma justificativa para você continuar fazendo isso. Falei aqui de algo que a gente faz para com as outras pessoas e que causam dor, machucam, mas por causa de um apego a gente não deixa que essa situação seja modificada, não tomamos a decisão para que essa situação seja modificada. Mas existem também outras situações nas quais a gente também se permite que conosco mesmos se repitam. Por exemplo, existem decisões na nossa mente que nós tomamos contra nós mesmos e que causam mal para a gente. Há muitas coisas que por alguma razão pode causar na gente, no nosso ser, em algum momento um certo benefício, mas que depois daquele momento pode causar um momento de angústia e de tristeza diante de Deus, diante de nós mesmos, diante do nosso próximo. Então, existem decisões na sua vida que todos os dias você decide fazer algo, alguma situação, algum pensamento. Você decide fazer isso, mas que isso causa um mal a você. Jesus está dizendo assim: chegou a hora de desapegar. Chegou a hora de vender isso. Chegou a hora de desencalhar esse navio, porque ele está pesado, está causando dor, está te machucando. É hora de abrir mão disso aí. Jesus também fala para aquele jovem, chamando ele a uma reavaliação das suas prioridades. Porque ele dizia: eu sou religioso e sigo tudo, mas não tenho paz no meu coração. Você é alguém que faz coisas para Deus, que cumpre as coisas de Deus, mas mesmo assim seu coração está infeliz? Está na hora de reavaliar o coração, reavaliar as prioridades e verificar as motivações, o porquê nós fazemos as coisas para Deus e quais são as motivações que nós fazemos. O grande desafio aqui que Jesus está trazendo para aquele jovem e para nós hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos, é que a gente precisa rever projetos, rever planos, rever as nossas prioridades, rever tudo aquilo que nós temos feito para não vivermos a vida sem contar os dias, viver como que num piloto automático. Esse navio que está encalhado revela para a gente muita coisa. Revela que na nossa embarcação na vida pode ter muita coisa que está causando peso e tristeza. Pode ser por conta de decisões, pode ser por arrogâncias, pode ser muitas vezes por não dar razão a Deus. Deus tem razão diante de você? Quando eu pergunto se Deus tem razão, estou dizendo se você já decidiu confiar absolutamente em Deus, decidiu
entregar o seu caminho e confiar que o mais é da parte dele? Entregar o caminho e confiar não é somente fechar os olhos em oração. Entregar o caminho e confiar é viver isso na prática. É viver o tempo todo entendendo que Deus tem razão sobre a minha vida. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Qual embarcação da sua vida precisa ser desencalhada? Qual é o peso da sua vida que precisa ser retirado? Qual é a prioridade na sua vida que precisa ser dada e que até esse momento essa prioridade ainda não foi feita? Este é o grande desafio de hoje. Quando Jesus diz, vai e vende tudo que tens, Jesus está dizendo, o que você precisa abrir mão nos dias de hoje para que você possa ser feliz, para que você possa fazer as pessoas felizes e para que você possa viver feliz com Deus. O que você precisa abrir mão? O que te falta? Que o Senhor te abençoe. Amém. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo do Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que estejas lá no céu, aonde Cristo entrou, e seja face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Estamos chegando ao final desse nosso culto, desse nosso encontro. E nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua família, louvamos a Deus pela PIB Palmeiras, que mesmo diante das lutas e das dificuldades que temos experimentado nesses dias difíceis para todos, o Senhor com a mão dele tem estado sobre nós, cuidando, abençoando, nos guardando. Que esse tempo, que é um tempo muito difícil para todos, que nos ensine a vivermos de fato a vontade de Deus para nós, priorizando, aprendendo aquilo que Deus quer também nos ensinar no meio desta tempestade. Vamos orar juntos? Senhor,
que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam sobre todo o seu povo aqui, agora. Amém. Amém. Leve a esperança leve.